Olá, irmãos, graça e paz a todos os amados, queridos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis. Espero que todos estejam acompanhando as transmissões das escolas dominicais que temos aqui feito, dos cultos nas quartas-feiras e também aos domingos. Queridos, nós iremos iniciar mais uma escola dominical. Iremos começar com a leitura da palavra do nosso Deus. Desejávamos estar todos juntos, mas Deus sabe todas as coisas e na hora certa haveremos de estar. Vamos começar com as Escrituras, com a leitura da palavra de Deus. Romanos, o capítulo 8, um texto muito conhecido. Romanos, capítulo 8, verso 31, até o verso número 34 das Escrituras. A palavra do nosso Deus diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Louvado seja Deus. No último estudo que tivemos na escola dominical, nós vimos o Senhor Jesus, nós estudamos a respeito do Senhor Jesus que intercede por nós. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo que já não há mais condenação contra aqueles a quem Cristo justificou. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos amou e nos ama, um amor tal que levou a entregar o seu próprio e o único Filho para morrer em nosso lugar. Queridos irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus. Após a oração, iremos cantar ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado pelo teu amor para com as nossas vidas. Obrigado pela graça, pela justificação, pelo amor, pela bondade do Senhor. Obrigado porque Cristo Jesus nos justifica e intercede por nós. Obrigado porque Ele é o nosso advogado junto ao Senhor. Obrigado porque, por meio de Cristo, podemos falar com o Senhor livremente. Por meio de Cristo, nós temos a confiança de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor dirige as nossas vidas. Mesmo nesse momento difícil que nosso país atravessa, nós continuamos crendo, confiando no Senhor e buscamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor dirige os nossos passos. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, rogar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, pois bem sabemos que somos fracos, débeis, muitas vezes tropeçamos em pequenas coisas. E a Tua palavra nos diz, se tropeçarmos em um ponto sequer da lei, nós então nos tornamos culpados de toda. Deus eterno. Nesse sentido, suplicamos o perdão. Perdoa-nos para que possamos cultuar o Senhor conforme a Tua palavra nos ensina, testificar do Senhor com alegria e mantermos comunhão com o Senhor. Perdoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a viver para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. E agora, Pai,
Nesse momento de cântico, permita que possamos cantar com alegria e satisfação no coração, sabendo que o Senhor está ouvindo os cânticos que entoamos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus, queridos. Como eu tenho feito, vou colocar na tela a letra dos cânticos para os irmãos poder cantar também aí, cada um no seu lar. Vamos cantar ao nosso Deus. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder
seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Irmãos, nós continuaremos com o nosso estudo. Eu lembro aos irmãos, que nós estamos estudando uma revista da nossa editora. O título da revista é Tudo sobre Jesus. Nós temos olhado para alguns textos do Antigo Testamento e temos visto que esses textos anunciavam a Cristo, o ministério de Cristo, apontavam para o Senhor Jesus. Nós temos aprendido com estes textos. Hoje nós voltaremos os nossos olhos, a nossa atenção lá para Zacarias. O capítulo número 3, nós iremos ler 4 versos, desde o verso número 1 até o verso número 4. Iremos aprender com esse texto também e perceber que esse texto também aponta para o Senhor Jesus, para o seu ministério em nosso favor. Então, a leitura desde o primeiro versículo, Zacarias capítulo 3. A palavra do nosso Deus diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de diante. Irmãos, nós temos estudado uma revista cujo título é Tudo sobre Jesus. Temos visto textos do Antigo Testamento que apontam para o ministério de Cristo, que apontam para o Senhor Jesus como o Redentor, o Salvador, aquele que intercede por nós. E hoje nós voltaremos os nossos olhos, a nossa atenção para Zacarias, capítulo 3. De novo, iremos perceber que este texto também aponta para o Senhor Jesus. Zacarias capítulo 3, desde o primeiro versículo até o versículo número 4. Eu farei a leitura. Peço aos queridos que ouçam com atenção. A palavra do nosso Deus diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E te vestirei de finos trajes. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez?
Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, permita que todos nós sejamos edificados com a Tua palavra santa, animados pelo Teu Santo Espírito. Permita que possamos crescer em conhecimento, em aprendizado, em sabedoria, em comunhão com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações. Durante o momento de estudo, é possível que venhamos a ficar distraídos. Pedimos que o Senhor não permita que isso aconteça. Ajuda-nos a nos concentrar no estudo da Tua palavra. E fale conosco com graça e com misericórdia, como o Senhor tem feito. Fale conosco, ó Pai. Eu peço também, amado Deus, em favor da nossa cidade, em favor dos nossos irmãos, eu peço a proteção do Senhor sobre cada um. E continuo orando, Pai, especialmente por aqueles que já têm enfrentado alguma enfermidade. Que o Senhor possa guardá-los, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nosso favor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos amados, nós temos, portanto, diante de nós o estudo das Escrituras, pautado nesse texto. O título do nosso estudo hoje é Jesus, o nosso justificador. Ele é quem nos justifica diante de Deus. No Novo Testamento, nós temos inúmeros textos com essa temática, de Jesus nos justificando diante do Pai. O apóstolo Paulo escreveu muitas vezes sobre esse tema. Podemos nos lembrar, por exemplo, do texto que fizemos a leitura agora no início da escola dominical. Podemos nos lembrar de Romanos capítulo 5, onde o apóstolo Paulo também fala que somos justificados pela fé em Cristo e por isso temos paz com Deus. Vários textos das Escrituras. Diante de nós está o texto de Zacarias, lá no Antigo Testamento, muito tempo antes do nascimento, da encarnação de Cristo. Mais de 400 anos antes da encarnação de Cristo. Necessário lembrar que Zacarias profetizou junto, na mesma época que o profeta Ageu, portanto, depois do cativeiro babilônico, o povo de Deus recebeu a permissão, os judeus receberam de Ciro a permissão para voltarem para Jerusalém. Alguns não voltaram, continuaram em Babilônia, mas uma parte retornou junto com Zorobabel, depois com Esdras, e agora nós temos Ageu e Zacarias profetizando em nome do Senhor, ensinando o povo. Ageu chamou a atenção do povo porque, após retornar, o povo de Deus começou a cuidar muito dos seus próprios interesses e começou a enfeitar as suas casas e enfeitar e dar mais luxo para as suas casas, enquanto o templo, a casa do Senhor, estava apenas nos alicerces. E Zacarias também, ele trabalha com essa temática, apontando a necessidade do povo de Deus se envolver na reconstrução do templo. Isso no ano 520 a.C. Então, muito tempo antes do nascimento do Senhor Jesus, da encarnação do Senhor Jesus. Mas eu quero iniciar a nossa lição, além de apontar esses aspectos, que são aspectos mais históricos do livro de Zacarias, deste profeta,
O povo de Deus retornou da Babilônia, mas não encontrou o mar de rosas em Jerusalém. Muito diferente disso. Havia a oposição dos samaritanos, houve um trabalho intenso para a reconstrução de muros, precisava se plantar para ter a subsistência. Então, foi um período de muita dificuldade para o povo de Deus. Era necessário o povo de Deus reconstruir o templo, porque o templo representava a presença de Deus no meio do povo. Então, era importante para a adoração dos judeus o templo, e o templo havia sido destruído com a invasão dos babilônios. O povo de Deus ficou cerca de 70 anos distante de Jerusalém, na Babilônia, cativos ali. Agora retornaram e era necessário a reconstrução do templo para que o povo de Deus pudesse retornar às suas atividades em adoração no templo, o templo representando a habitação de Deus com o seu povo. Ao ler o livro do profeta Zacarias, nós vemos que nessa reconstrução do templo, ou esse segundo templo, é dito que a glória dele era o povo de Deus chorando, porque o tamanho desse segundo templo não se comparava com o tamanho daquele primeiro templo, mais luxuoso, grandioso. Esse segundo, um pouco menor, menos luxuoso. E foi-se dito que a glória do segundo templo era menor do que a primeira. E aí alguns comentaristas apontam que isso, num sentido espiritual, é devido à proximidade da vinda de Cristo. Como o templo também apontava para o Senhor Jesus, essa figura, com a proximidade da encarnação de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, essa figura do templo perdia um pouco a sua importância. Mas, queridos, para nós entrarmos propriamente dito no texto que foi lido e abordarmos pelo menos duas lições principais no texto para a nossa reflexão nessa manhã, eu quero começar com a leitura de uma frase de Martinho Lutero, que ficou aí registrada em uma das suas biografias. Então, uma frase dele diz da seguinte maneira: é verdade, todos esses pecados foram cometidos por mim. Todavia, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, me purifica de todo o pecado. Esta frase, dita por Lutero, na realidade está dentro de um contexto onde ele teve um sonho e logo depois da dieta de Worms, ele estava então escondido num castelo em Wartburg, 1521, cerca de 4 anos depois que ele afixou as suas teses na Catedral de Wittenberg. E ele foi para essa dieta de Worms, defendeu as suas teses. Ao voltar, um príncipe que lhe era amigo o raptou para impedir que ele fosse capturado pela Igreja Romana e sofresse o martírio. E ele foi escondido, então, nesse castelo, e disse que nesse castelo, seus biógrafos retratam isso, que nesse castelo ele teve um sonho, onde ele viu o inimigo, Satanás, com um número enorme de livros nos quais estavam anotados um a um os pecados de Martinho Lutero. E Satanás, então, o acusava com aqueles pecados. Então, nesse contexto,
ele disse: é verdade. Todos esses pecados foram cometidos por mim. Todavia, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, me purifica de todo o pecado. Sem dúvida alguma, Martinho Lutero certamente havia se lembrado daquele texto que nós temos lá no Evangelho de João, onde João Batista vê vir o Cristo, o Senhor Jesus, o Messias, e vendo-o de longe vindo em sua direção, ele aponta dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Nós já tivemos a oportunidade também, alguns domingos atrás, de estudarmos sobre o bode expiatório, o bode que era sacrificado no dia da expiação. E nós vimos que aquele sacrifício apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que seria derramado em favor do seu povo. Queridos, pensando um pouco sobre esse episódio, esse sonho de Lutero, a resposta dele, pensando um pouco sobre as nossas vidas, nós podemos verificar que não somos diferentes de Lutero. Todos somos pecadores. Muitos pecados cometemos, e dizemos isso não com alegria, com orgulho, pelo contrário, falamos com tristeza. Somos pecadores e cometemos pecados contra Deus. Mesmo depois da nossa conversão, de sermos remidos por Cristo, transformados por Cristo, infelizmente, ainda pecamos contra o Senhor, de modos diversos. Às vezes pecamos por palavras, pensando que desagrada o Senhor, em retribuição àqueles que nos ofendem. Às vezes nós planejamos vingança e nisso pecamos também, guardando rancor no coração. De modos variados, infelizmente, nós pecamos. E pode ser até que em determinados momentos, algumas pessoas, ou mesmo Satanás, venha a querer colocar esses nossos erros diante de nós, lançando no nosso rosto. E a resposta que Martinho Lutero deu pode ser também a nossa resposta. Pois a mensagem de Zacarias, ou na profecia de Zacarias, nós temos esse fato de Cristo Jesus nos justificando dos nossos pecados. Eu já disse, mas quero repetir para memorização dos irmãos. O conceito de justificação é que nós somos pecadores justificados pela justiça de Cristo. Ele, Jesus, agiu de maneira perfeita, cumpriu a lei. Pela justiça dele, nós somos encontrados, todos nós que cremos em Jesus Cristo, somos tidos por justos diante de Deus. É um termo que aponta para Deus nos justificando em Cristo, porque o Senhor Jesus não pecou, mas de fato agiu de maneira perfeita em todo o tempo. Assim, tendo o poder para nos justificar quando assumiu na cruz do Calvário os nossos pecados. Queridos irmãos, então eu mencionei duas lições preciosas nesse texto, lições que nós iremos observar com brevidade. Nosso estudo não é longo, mas lições importantes. A primeira divisão, por exemplo, que nós temos na nossa revista é qual é a nossa situação. E eu já apontei aqui, ainda que brevemente, a respeito da nossa situação. Qual é? Somos pecadores. Esta é a nossa situação. Observe comigo que na visão que foi mostrada a Zacarias, ele diz no verso número 1 que ele viu o sumo sacerdote Josué, e isso é um dado importante,
Necessário lembrar que o sumo sacerdote ele representava o povo de Deus diante do Senhor, do Santíssimo Deus. Lembra que nós estudamos no dia da expiação, o sumo sacerdote ele realizava um sacrifício por si e pelos seus familiares. E ele purificava a si mesmo através daquele sacrifício, e só então é que ele podia entrar no Santo dos Santos e, de fato, oficiar em favor do povo de Deus. O sumo sacerdote não era perfeito, era um homem semelhante a nós, pecador também. Josué, este sumo sacerdote, pecava contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Os apóstolos pecaram contra o Senhor. Os profetas também. Todos os homens são pecadores. Esta, portanto, é a nossa condição, é a nossa situação, a situação de pecador. Essa é a situação do homem. Observe comigo que então, no verso número 1, Zacarias disse que viu o sumo sacerdote, Josué, e ele estava diante do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Alguém pode até dizer, mas pastor, Cristo ainda não havia se encarnado. De fato não, mas o Senhor Jesus é eterno. O Evangelho de João capítulo 1 diz isso. Ele no princípio era o Verbo estava com Deus. Portanto, no Antigo Testamento, quando nós vemos falando sobre o anjo do Senhor, é a figura da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nesta visão, Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, ou seja, diante de Cristo. Interessante observar que o verso número 1 continua e diz que Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor à mão direita de Josué, para opor-se a Josué. O conceito aqui de oposição é de um acusador. A nossa lição traz a ideia de que o texto hebraico fala que Satanás estava à direita de Josué para ser Satanás, ou seja, para o acusar, para ser o seu acusador, para apontar os pecados de Josué, lançar na face de Josué os erros que ele havia cometido. Todavia, o verso número 2, nós vemos que o Senhor, ele fala, e ele não permite que Satanás fale, porque como nós lemos, já não pesa mais, lemos lá no Novo Testamento, já não pesa mais acusações contra os eleitos de Deus. É Cristo quem nos justifica. E isso aponta para Cristo nos perdoando os pecados e nos fazendo justo diante de Deus. Não é o fato de não pecarmos, é o fato de que Cristo nos perdoa e nos justifica. E aí nós vemos então o texto das Escrituras, no verso número 2, dizendo: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. De fato, queridos, Satanás podia ter acusado Josué de muitos erros. Como pode nos acusar de muitos erros? Porque nós cometemos muitos erros. Todavia, o texto das Escrituras, ele aponta o Senhor falando, repreendendo a Satanás, não dando oportunidade para Satanás nos acusar. Algumas coisas que fazemos, de fato, desagradam ao Senhor. Mas não há nada que os eleitos de Deus possam fazer que não seja perdoado pelo Senhor. E aí, eu estou deixando claro que os eleitos de Deus não podem cometer o pecado
de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois as Escrituras dizem que para esse pecado não há redenção, não há perdão, e nós então, como eleitos de Deus, somos justificados por Cristo, portanto não podemos cometer esse pecado. E todos os outros, que são muitos e desagradam o Senhor, e nós devemos lutar contra eles, todos estes podem e são justificados por Jesus Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. O verso número 2 diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Irmãos queridos, a repreensão do Senhor contra Satanás não é porque nós não havíamos cometido erros, ou Josué não havia cometido erro, ou nós não venhamos a cometer erros. Não é porque Satanás é mentiroso e poderia até lançar falsas acusações. Não. É porque o Senhor nos escolheu. Na eternidade nos escolheu. O sangue de Cristo já havia sido conhecido na eternidade. A ideia é de que o plano da redenção já havia sido estabelecido na eternidade e nós somos remidos pelo sangue de Cristo, justificados pelo sangue de Cristo, perdoados pelo sangue de Cristo, salvos pelo sangue de Cristo. E aí nós também temos a compreensão, segundo as Escrituras, que os nossos irmãos do Antigo Testamento, Josué, Zacarias, outros profetas, os nossos amados irmãos do Antigo Testamento, foram salvos, justificados, perdoados, remidos, transformados pelo sangue de Cristo. Mesmo com a encarnação de Cristo, ainda no porvir, os irmãos do Antigo Testamento ainda aguardavam a encarnação de Cristo. Mesmo assim, quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, os nossos irmãos do passado foram justificados pelo sangue dele, nós somos justificados pelo sangue dele, e os nossos irmãos no futuro, pois não sabemos se Cristo voltará enquanto nós ainda estivermos vivos, mas aqueles que ainda haverão de crer em Cristo, eles também serão justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Esta é a nossa segunda divisão, a segunda divisão que nós temos no nosso estudo com base na revista. A justificação do pecador. Ela é por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo. Josué estava trajado com vestes sujas. E ele estava diante do Senhor, que é puro, perfeito, santo. E o verso número 4 aponta agora o anjo do Senhor, dando ordens a alguns que estavam ali, dizendo: tirai dele essas vestes sujas. As vestes sujas aqui representam o pecado. E não é que havia uma pequena mancha na veste de Josué. A palavra suja aqui, ela aponta para o pior tipo de contaminação, uma total imundície, uma veste suja mesmo, fedendo. E aí nós vemos o anjo do Senhor dizendo: tirai dele esta veste. Verso número 4. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aquela vestidura branca que nós temos retratado lá em Apocalipse. Nós seremos vestidos com essa vestidura branca. E o conceito é purificados. Será retirado de nós todo o pecado, essas vestes sujas que simbolizam aquilo que desagrada o Senhor, e nós seremos completamente purificados no céu com o Senhor. Já somos purificados pelo sangue de Cristo aqui,
mas infelizmente ainda pecamos. Naquele dia glorioso que Cristo retornar para nos levar para estar com Ele, então nós tomaremos estas vestes brancas sem pecado algum e estaremos com Ele sem pecado nenhum por toda a eternidade. Queridos irmãos, é muito importante nós olharmos para esses textos do Antigo Testamento, nos lembrando de que Cristo nos justifica. Eis que tenho feito que passe de ti, disse o anjo do Senhor, a tua iniquidade. O perdão dos nossos pecados nos é concedido por Cristo Jesus. E o que Jesus fez com essas vestes sujas? Olhando para os evangelhos, nós vemos. Ele tomou para si. O mestre que nunca cometeu pecado, ele se fez pecado em nosso lugar e carregou sobre si as nossas transgressões. Já estudamos também na escola dominical Isaías capítulo 53, um texto que fala de Jesus Cristo, tomando sobre si os nossos pecados, para que pelas pisaduras dele nós fôssemos sarados. Toda a imundície nossa foi colocada sobre Cristo. Na cruz do Calvário ele pagou por elas. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus. E por isso nós temos a confiança de que somos justificados e que não pesa mais nenhuma condenação contra nós. Se alguém, ou mesmo a sua consciência, te acusar de algum pecado, confesse esse pecado ao Senhor. Se arrependa dele e admita que de fato você pecou, eu pequei. Mas o sangue precioso de Cristo, do Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Queridos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar nesse momento, encerrando então a nossa escola dominical. Pai, agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, agradecemos pela justificação, agradecemos por Jesus Cristo, Cordeiro Santo, que venceu a morte e que nos salvou. Bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, que todos tenham um bom domingo na presença de Cristo, nosso Salvador.